Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui no nosso evento exclusivo Raio-X completo das discursivas, em que vamos mostrar a vocês os principais temas que apareceram em 2025, cobrado pelas principais bancas como FGV, Sebrasp, Sesgran Rio e Decam. Bom, antes de qualquer coisa, eu faço uma pergunta a você: qual a sua maior dificuldade na hora de escrever a redação? É o quê? Escrever o parágrafo introdutório? Já comenta aí no chat, deixa aí sua opinião e mostre qual é a sua maior dificuldade na hora de escrever a redação. É escrever o parágrafo introdutório com uma tese forte, definitiva e os tópicos que você vai desenvolver logo na sequência? Ou a sua dificuldade é desenvolver a redação, ou seja, escrever os parágrafos do desenvolvimento com uma boa argumentação? Ou a sua dificuldade é no próprio argumento? Ô, professor Josué, o que são os argumentos? Argumentos o quê? São exemplos que você utiliza para ilustrar, para provar uma opinião, para provar a sua tese, para provar o seu ponto de vista. Ou a sua dificuldade é na conclusão da redação, ou a sua dificuldade é na estruturação geral da redação, ou a sua dificuldade é na hora de compreender e interpretar a proposta pela banca. Já deixa aí, deixa seu comentário e diga para nós qual é a sua dificuldade, porque a nossa mentoria tem essa finalidade de trabalhar naquilo que é dificuldade para você. Bom, pessoal, eu preciso me apresentar. Eu sou o professor Josué Alves e trabalho com gramática, texto e redação há 33 anos. Sou consultor legislativo na área, adivinha de quê? De redação parlamentar. A minha profissão é escrever. No meu dia a dia eu passo escrevendo e revisando o texto. Então, eu sou consultor legislativo na área de redação parlamentar, sou revisor de texto, sou advogado com especialização em direito administrativo, sou professor do IMP e da Escola do Legislativo e fui secretário-geral da Câmara no período de 2018 e 2019 e com toda essa experiência eu acho que eu tenho condições, tenho certeza que eu tenho condições de ajudar você nesse processo de aprovação em um concurso da sua escolha. Bom, mas professor Josué, o que exatamente é esse raio-x das discursivas? Pessoal, o raio-x das discursivas nós vamos mostrar para vocês os principais temas que apareceram em 2025, cobrado aí pelas principais bancas. Então nós temos aí o Sebrasp abocanhando praticamente todos os concursos pelo Brasil afora, a FGV em segundo lugar, realizando muitos concursos, melhor dizendo, e aí também Decam, Sesgran Rio, entre outras bancas. Qual o meu objetivo hoje com esse evento que vai ser definitivo na sua vida? Bom, meu objetivo é abrir os seus olhos para as grandes oportunidades que estão postas, para as quais você necessita estar preparado. Afinal de contas, a oportunidade precisa encontrar com a preparação. Se a oportunidade aparece, mas você não está preparado, por isso nós fizemos esse evento hoje para abrir a sua mentalidade, para você entender a importância de se preparar antecipadamente para as oportunidades que vão surgir neste ano, em 2026, que é o ano da sua aprovação. Bom, vamos aos temas, pessoal, aqui, os temas que apareceram em 2025 e eu vou aproveitar para apresentar a vocês modelos reais de redações, nota máxima de alunos da nossa mentoria que participaram de vários concursos e que tiraram nossa nota máxima a partir do trabalho que nós desenvolvemos aí com eles. Então nós vamos trabalhar aí FGV, Sebrasp, Sesgran Rio e Decam. Vamos ver aqui, passar por esses temas. Pessoal, se nós observarmos aqui na tela, nós temos aí temas que apareceram praticamente em todas as bancas aí, Sebrasp, FGV, Decam, Sesgran Rio. Temas voltados a questões de vulnerabilidade, pessoa idosa, pessoa com deficiência, crianças, adolescentes.
Um outro tema muito frequente cobrado aí em 2025 e também em 2024 é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Essa questão ela tem sido uma preocupação não só do Brasil, mas uma preocupação planetária. Essa questão da destruição gradativa do meio ambiente, quais são as políticas públicas voltadas, as políticas públicas do Estado voltadas para garantir um meio ambiente sustentável sem comprometer a geração futura. Um outro assunto que apareceu com muita frequência aí nessas bancas é o quê? A questão da tecnologia, da comunicação e da informação, a questão da inteligência artificial e sua aplicabilidade, por exemplo, no Poder Judiciário. Esse inclusive, foi o tema da FGV, que perguntou sobre a questão da aplicação da tecnologia no Judiciário. Como é que fica a questão da inteligência artificial utilizada pelos órgãos de segurança pública? Então, se nós olharmos aqui, pessoal, ó, regulação das redes sociais na internet. Tem a ver o quê? Com tecnologia de comunicação e informação. Ó, utilização da inteligência artificial na vida cotidiana e suas aplicações na justiça. Olha aqui a questão da vulnerabilidade, violência financeira contra a pessoa idosa. Se nós formos para os temas cobrados pela FGV, voto e democracia, vantagens e desvantagens do voto obrigatório. Tem a ver com o quê, pessoal? Com a questão política. E nós observarmos aqui, ó, quais os limites da interferência dos pais na vida dos filhos. Como é que o pai deve se comportar para conduzir o filho em um mundo tão conturbado como o mundo em que vivemos? Olha outro tema aqui que é comum a todas as bancas. Ó. É possível aliar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico? Então, veja que são temas que aparecem em todas as bancas e que, claro, nós trabalhamos aqui na nossa mentoria. Se você pegar aqui, primeiro tema da Sesgran Rio, ó, inteligência artificial e mundo do trabalho, impactos nos trabalhadores do Brasil no século XXI. Se olharmos aqui, ó, em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico, a questão da tecnologia de comunicação e informação, podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas, questão de vulnerabilidade, e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Esses temas tocaram em você? Então comenta aí no chat, ok? Para saber se será que você teria condições de desenvolver um tema como esse aqui? Inteligência artificial e mundo do trabalho, impactos nos trabalhadores do Brasil no século XXI. Olha o IDECAN. Medidas para o combate ao bullying nas escolas brasileiras. Olha aqui um tema que foi objeto, inclusive, de discussão no Congresso Nacional, a importância da regulamentação do uso de telas em ambiente escolar. Vocês sabem que no ano passado, 2025, foi aprovada uma lei federal proibindo o uso de celular nas escolas, a menos que esse uso de celular tenha uma finalidade, o quê? Pedagógica. Então, será que você teria condições de desenvolver um tema desse, assim, de supetão, sem um apoio anterior, prévio? Bom, comenta aí no chat e deixa a sua opinião. Desafios para a implantação da tecnologia no combate da criminalidade no Brasil. Então, o que é que vocês percebem, pessoal? Esses temas aí voltados à questão de tecnologia, de comunicação e informação, inteligência artificial, meio ambiente e sustentabilidade, economia, política, educação, saúde. Para vocês terem uma ideia, em abril do ano passado, a Quest fez um interrogatório, um questionamento à população brasileira para saber quais eram os temas de grande preocupação para a população brasileira. Será que você conseguiria acertar qual é o grande drama da população brasileira? E aí, comenta aí no chat para ver se você acerta o tema. Sabe o que a população brasileira definiu como a grande preocupação, pessoal, em 2025? A violência e a criminalidade, ou seja, a atuação do crime organizado no Brasil. E sabe qual foi o segundo tema de maior preocupação para a população brasileira? Saúde. Veja então que essas questões sociais, elas impactam a vida da população brasileira e acaba sendo cobrado pelas bancas. Por quê? Porque a banca procura refletir temas atuais, temas que estão sendo discutidos não só no Brasil, mas também no mundo. É isso. Pessoal, para facilitar a vida de vocês e a minha vida também, nos temas aqui nós trabalhamos, eles são trabalhados e organizados em eixos
temáticos. Por quê? Então, em cada eixo desse, nós vamos discutir os temas para que você tenha um direcionamento. Afinal de contas, a organização é o farol da memória. Sem organização, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, ok? O eixo 1, pessoal, da nossa mentoria, nós trabalhamos com direitos humanos, grupos vulneráveis, pessoas com deficiência, idosos, minorias, sociedade e cidadania. Olha os temas que apareceram aqui, só um spoilerzinho. Violência financeira contra a pessoa idosa, está dentro desse eixo 1. Acesso de pessoas com deficiência aos serviços públicos no Brasil. Deixa seu comentário aí, vê se você conseguiria desenvolver algum tema desse. Direito à moradia digna, necessidade de políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis, na promoção de cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. Esses são alguns dos temas que apareceram no eixo 1 e nós organizamos para vocês para facilitar. No eixo 2 da nossa mentoria, nós trabalhamos com ciência, tecnologia, sociedade e inteligência artificial. Exemplos de temas que apareceram em 2025 dentro desse eixo temático. Regulação das redes sociais na internet. Pessoal, vocês sabem que uma grande discussão no Congresso Nacional entre os parlamentares é o quê? A questão da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. As redes sociais, elas estão, em certa medida, regulamentadas, mas é a inteligência artificial. Como é que a gente faz com o viés? Como é que a gente controla os algoritmos da inteligência artificial? Esse é um tema que está posto, mas que ainda não houve uma regulamentação definitiva por parte das nossas autoridades. Utilização da inteligência artificial na vida cotidiana e suas aplicações na justiça. Tema semelhante a esse foi objeto do TRF1 sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Inteligência artificial e o mundo do trabalho. Impactos nos trabalhadores do Brasil no século XXI. Esses temas apareceram dentro desse eixo. Mas nós temos ainda um outro eixo, é o eixo 3, o eixo da política, da economia, saúde, segurança e educação. Alguns temas ilustrativos. A importância dos cuidados com a saúde mental dos trabalhadores no Brasil. A importância da competência da leitura para o exercício da cidadania quando? Na era digital. Será que você teria competência sem um trabalho prévio? Pretérito, você teria condições de desenvolver um tema desse? A importância da competência de leitura para o exercício da cidadania na era digital. Olha quantos conhecimentos você vai ter que ativar para escrever uma redação dessa. Você vai ter que saber qual a importância da leitura, o que é essa era digital e exatamente o que é esse exercício da cidadania, que é a sua capacidade ativa de influenciar as decisões políticas tomadas no Brasil. Um outro tema, voto e democracia, vantagens e desvantagens do voto obrigatório. O que é que você acha? O voto é obrigatório ou o voto deve ser facultativo como ocorre em outras democracias ocidentais? Ok, vamos lá, no eixo 4 o que que nós temos? Meio ambiente e sustentabilidade. Pessoal, como que nós vamos trabalhar a redação com vocês sem discutir um tema como meio ambiente e sustentabilidade? Fala sério, a preocupação não só brasileira, mas a preocupação do planeta inteiro, essa destruição gradativa que vem ocorrendo em relação ao meio ambiente. As empresas com a gana capitalista de se enriquecer cada vez mais vem destruindo tudo que aparece pela frente. Então esse é um tema que precisa ser trabalhado dentro desse eixo. O conceito ESG, o que é esse conceito ESG? É essa preocupação ambiental, social e governamental com a governança. No âmbito do desenvolvimento urbano sustentável. Ação global para o enfrentamento da emergência climática. 2 pontos. Responsabilidade com o presente e com as futuras gerações. Isso está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 225, ok? Essa preocupação com o meio ambiente. É possível aliar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico? Então, comenta aí. Será que você teria condições hoje, da forma em que você está, de desenvolver esses temas?
Pois é, por isso que nós estamos fazendo esse evento para mostrar a vocês que existem saídas para a gente conseguir trabalhar com esses temas e você escrever uma redação nota máxima, uma redação de alto nível. Pessoal, já digo a vocês que esse material, o material da live e o tema ambiental na prática, um material que a gente já trabalhou aqui na nossa mentoria, está disponível para vocês no link que está na descrição. E para o pessoal que está aí no grupo do WhatsApp, esse material também já foi disponibilizado, ok? Bom, antes de nós trabalharmos mais profundamente esses temas com exemplos reais, com redações de alunos da nossa mentoria, redações que tiraram nota máxima, valendo 20, a pessoa tirou 20, valendo 10, a pessoa tirou 10, valendo 40, a pessoa tirou 38,7. Bom, vamos passar rapidamente, pessoal, sobre a questão da importância da estrutura da redação dissertativa argumentativa. Vamos lá? Então, olha só, estrutura da dissertação argumentativa. Pessoal, antes disso, deixe-me explicar para vocês aqui. Vocês sabem qual a diferença entre uma dissertação expositiva e uma dissertação argumentativa? Você sabe a diferença? Comenta aí no chat, deixa a sua opinião sobre o que você pensa que é uma dissertação expositiva e uma dissertação argumentativa. Bom, pessoal, na dissertação expositiva, como o próprio nome diz, você só expõe determinado assunto. Não existe uma preocupação em convencer, em persuadir o seu interlocutor, que no caso é o examinador, de que você tem ou não tem razão em relação à tese que você apresentou. Porém, no texto dissertativo argumentativo, aí é diferente. Você tem que provar, você tem que demonstrar, você tem que persuadir, você tem que convencer o examinador de que aquele seu ponto de vista é razoável, de que aquela sua tese ela é defensável. Por quê, pessoal? Porque, em regra, os temas apresentados pelas bancas são temas polêmicos, são temas que geram alguma discussão. Então, olha só, vamos trabalhar aqui essa questão da estrutura da dissertação argumentativa, já que agora a gente sabe o que é uma dissertação argumentativa. É aquela em que você vai apresentar uma tese e argumentos que validam a sua tese. Argumentos são provas, tá? Vamos lá? Como é que se estrutura, pessoal, minimamente? Ela é estruturada a questão do IDC. O que é esse IDC? IDC é o parágrafo de introdução. Nesse parágrafo você apresenta a tese, o seu ponto de vista, e você já traz aqui, para facilitar a sua vida e do examinador, você já traz os tópicos que você vai desenvolver. Se o examinador apresentou os tópicos, tanto melhor. Você, resumidamente, já traz esses tópicos lá para o seu parágrafo introdutório, juntamente com a sua tese, com a sua opinião, com o seu ponto de vista sobre o tema apresentado pela banca. A propósito, vocês sabem qual a diferença entre tema e tese? Vocês sabem? Deixa a sua opinião aí. O que é o tema? O tema é o assunto apresentado pela banca. E a tese? A tese é a sua opinião, é o seu ponto de vista sobre o tema apresentado pela banca. Vocês sabiam que há muitas pessoas que confundem tema com tese e pegam o tema oferecido pela banca e transforma em uma tese? Pessoal, esse é um erro fatal. Não confunda, então, primeiro, dissertação expositiva de dissertação argumentativa. E não confunda tema com tese. Tema, a banca apresenta o tema. Tese é você quem cria a sua tese, o seu ponto de vista sobre o tema apresentado pela banca. Então, no parágrafo introdutório, você já apresenta a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista e os tópicos que você vai desenvolver, que podem ser 2 ou 3 tópicos, a depender do que a banca oferecer ou da sua capacidade de desenvolver o tema proposto pela banca. Depois nós temos o D, que é o desenvolvimento. Pessoal, no desenvolvimento, em regra, você vai ter no mínimo 2 e no máximo 3 parágrafos, ok? Então,
Se você apresentar só 2 tópicos no parágrafo introdutório, você só vai ter 2 parágrafos do desenvolvimento. Se você apresentar 3 tópicos, ou se a banca apresentar 3 tópicos, você vai ter que ter 3 tópicos de desenvolvimento, ou seja, para cada parágrafo, para cada tópico, você apresenta um parágrafo do desenvolvimento. Mas, professor Josué, como é que se constitui esse parágrafo do desenvolvimento? Você vai ter que apresentar os argumentos que validam a sua tese, o seu ponto de vista. Então, pessoal, aí entra a questão dos argumentos. Você vai ter que trazer um exemplo, você vai ter que apresentar um dado estatístico, você vai ter que citar uma autoridade no assunto, você vai ter que trazer um fato do dia a dia, uma ocorrência muito comum quando as pessoas vão escrever uma redação elas escrevem a redação como se estivessem no mundo da Lua e esquece que nós estamos aqui nesse planeta Terra, convivendo com problemas sociais de toda a ordem. Então a sua redação, ela tem que tocar esse chão aqui. Você tem que demonstrar para o examinador que você conhece a realidade na qual você vive, que você sabe quais são os problemas, não só que os brasileiros vivem, mas os problemas que outras nações também vivem e convivem com ela. Então, no desenvolvimento, você tem a oportunidade de apresentar exemplos, dados estatísticos, uma citação de uma autoridade, um fato do dia a dia, uma analogia, uma comparação. E na conclusão você pode apresentar a conclusão na forma de resumo, você pode apresentar uma conclusão na forma de proposta. Esses dias o IDECAN fez uma prova de concurso e cobrou, e pediu que se fizesse uma proposta de conclusão que não ferisse os direitos humanos, à semelhança do que faz o Enem, mas nem todas as bancas trabalham nessa perspectiva. Portanto, você tem que treinar todos os tipos de conclusão resumo, conclusão proposta, uma conclusão na forma de uma recomendação e uma conclusão na forma de uma advertência. Bom, para resumir, então a redação, ela argumentativa ou expositiva, ela tem uma estrutura. Qual a estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você apresenta a sua tese, o seu ponto de vista e os tópicos que você vai desenvolver. No desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos, você vai desenvolver os tópicos. Se forem 2 tópicos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Se forem 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Esses tópicos, eles podem ser oferecidos pela banca. Se a banca não ofereceu, eu sugiro a vocês que criem os seus tópicos para você não se perder. Ok, pessoal? Deixa-me falar uma coisa a vocês. Algo extremamente importante na hora de escrever a sua redação é organização e planejamento. Se a sua redação ela estiver organizadinha, ou seja, se o examinador conseguir identificar na introdução a tese e os tópicos, depois ele identifica os tópicos desenvolvidos e a conclusão, a sua redação já tem meio caminho andado para você tirar uma nota excelente. E na conclusão, como eu disse, você pode apresentar a conclusão na forma de resumo, na forma de uma proposta de solução, na forma de uma recomendação, na forma de uma advertência. Pessoal, agora vamos falar sobre, da mesma forma que a redação ela tem uma estrutura, a redação argumentativa ou expositiva, o parágrafo também, ele tem uma estrutura. Vocês sabiam que muitos alunos, mas muitos alunos mesmo, muitos candidatos, eles não conseguem desenvolver adequadamente o parágrafo. Aí começa a fazer afirmação atrás de afirmação, atrás de afirmação. Não é assim que se constrói um parágrafo decente. Um parágrafo decente ele é constituído a partir de uma afirmação inicial, e essa afirmação inicial ela precisa ser comprovada, ela precisa ser desenvolvida por meio de ideias secundárias. Vamos ver isso na prática, pessoal? Olha só, estrutura do parágrafo dissertativo argumentativo. Veja que se parece um pouco com a estrutura da dissertação, mas vamos mostrar a diferença, pessoal? Olha só. No parágrafo, quando você vai escrever um parágrafo, você mudou
o tema é o mesmo, né? Já que uma das características mais importantes de um texto é o que? Unidade de sentido. Então, o seu texto, você está trabalhando um tema, você está desenvolvendo um tema, você apresentou a tese e agora você precisa escrever um parágrafo do desenvolvimento. Então, nesse parágrafo, você tem uma introdução, você vai ter um tópico frasal, que a gente chama também de ideia central, e esse tópico frasal ou ideia central, você não pode fazer uma outra ideia central, escrever outra ideia central e outra ideia central. Não. Cada parágrafo tem que ter uma única ideia central. Depois, o que você vai fazer é desenvolver essa ideia central por meio de ideias, o que, pessoal? Secundárias. Então, você tem a mesma estrutura, ó, I, D, C. Você tem uma introdução, você tem o desenvolvimento, a partir daquela ideia central que sustenta o parágrafo, você vai desenvolver com exemplos, com estatística e por aí vai. E a conclusão, que ela não é obrigatória, tá, pessoal? A conclusão no parágrafo, veja, na redação, a conclusão ela é obrigatória, mas no parágrafo você vai poder apresentar ou não. E aqui eu trouxe, então, 3 parágrafos nota máxima mesmo, tá, pessoal? Isso aqui é uma situação real de alunos da mentoria que tiraram nota máxima na escritura da redação e, consequentemente, na escritura do parágrafo. Então, exemplos de parágrafo com nota máxima. Então, eu coloquei aqui 3 parágrafos, ok? 1, 2, 3, sendo que no caso do 2 e 3, um é continuidade do outro, tá? Então, nós temos aqui um primeiro parágrafo, e esses parágrafos 2 e 3, na verdade, eles são sequenciais, tá? Na verdade, aqui, eles são sequenciais. Então, vamos lá. Tá aqui um exemplo, pessoal. Ó, o parágrafo, ele gira em torno de uma ideia central. Veja você aí, se você daria nota máxima para esse parágrafo. Comenta aí no chat, olha só. Vamos aqui comigo? A educação, ela configura-se como o mais grave problema social que o Brasil enfrenta. Você acha que isso aqui é uma boa tese? O que você acha? Isso aqui é uma redação real, era para o candidato afirmar qual o problema social mais grave do Brasil e apresentar soluções para esse problema. Então, essa candidata aqui, ela apresentou essa tese. A educação configura-se como o mais grave problema social que o Brasil enfrenta. Veja, pessoal, que ela tem uma opinião clara. É o problema mais grave enfrentado pelo Brasil. Isso aqui é uma tese, isso aqui é uma o quê, pessoal? É uma opinião. E realmente é uma opinião. Entre tantas mazelas que acometem aí, você fez uma afirmação, o que você vai fazer? Você vai desenvolver essa ideia, porque o parágrafo, ele gira em torno de uma ideia central. Você afirma e desenvolve essa afirmação. Olha aqui, ó. Vamos lá. A educação é um problema social? É uma mazela? É. Entre tantas mazelas que acometem o país, a educação, ela serve de alicerce para a construção de pilares que sustentam outras demandas sociais. Pessoal, fala sério, a gente já percebe aqui qual o caminho que ela vai trilhar. Isso que é importante na hora em que você constrói uma redação, que você constrói um parágrafo. Eu já sei antecipadamente, eu como examinador, que ela vai trabalhar o quê? Ela vai fazer a conexão entre a educação e as outras mazelas que afligem a população brasileira, como moradia, meio ambiente, segurança, tudo parte da educação. Essa é a tese dela. Ela vai fazer a conexão que, se um país tiver educação, ele resolve o problema da segurança pública. Se um país tiver educação, ele resolve o problema da saúde. Se um país tiver educação, ele resolve o problema ambiental. Entende isso? Fica dito aqui, fica escrito na redação dela. Agora vamos aos outros parágrafos. E aí, você acha... Comenta aí, você acha que essa redação, que esse parágrafo introdutório de uma aluna nossa da mentoria, que valendo 20, tirou 20, vale a nota máxima?
o texto está claro, a tese ela está clara e objetiva, o que vocês acham, ok? Ela foi direto ao ponto, ou seja, ela identificou qual o problema mais grave? Vamos a um outro exemplo, pessoal? As novas tecnologias, pessoal, o tema aqui desse parágrafo era para você falar da importância da tecnologia no judiciário. Como é que a tecnologia ela ajuda, ela prejudica a atuação dos advogados no âmbito do poder judiciário? Vamos ver como é que foi desenvolvido esse tema? Olha só, as novas tecnologias, elas têm se tornado essenciais ao exercício da advocacia. Veja, objetividade, clareza, foi direto ao ponto, se manifesta aqui claramente a opinião dele. As novas tecnologias têm se tornado essenciais ao exercício da advocacia. Ele vai ter que provar isso. Vamos ver se ele vai conseguir? Isso decorre, isso o que, pessoal? As tecnologias utilizadas no exercício da advocacia. Isso decorre do uso da inteligência artificial e de que mais? E dos processos eletrônicos. Então, ele já deu a dica de como ele vai dar continuidade ao seu texto. No próximo parágrafo, ele vai falar sobre a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial no meio judiciário, e no outro parágrafo vai falar sobre os processos eletrônicos. Quer ver como é verdade? Pessoal, isso aqui é real, tá? Isso aqui não foi inventado. Isso aqui é uma redação real de aluno da nossa mentoria, de aluno que foi acompanhado por mim, no caso aqui foi o Miguel Melo. Eu acompanhei o Miguel de pertinho no desenvolvimento dele, inclusive ele passou no concurso TRF1 para oficial de justiça e está esperando ser nomeado. Já dê a sua torcida aí para o Miguel para ser nomeado aí para oficial de justiça. Vamos lá, de fato, esse aqui é o texto dele, tá? Continuando. De fato, a inteligência artificial, ela tem contribuído para a elaboração de peças processuais. É uma afirmação. Veja, ele não vai fazer outra afirmação. Agora ele vai confirmar essa afirmação. O que beneficiou o exercício da advocacia. Aí ele não vai fazer outra afirmação, ele vai continuar desenvolvendo essa ideia. Olha aqui, ó. Essa tecnologia, ela é capaz, qual tecnologia? Inteligência artificial. Ela é capaz de explicar conceitos jurídicos e de pesquisar jurisprudência e súmulos de modo rápido e prático. Para concluir, ó, esse parágrafo dele está completo. Tem a tese, ok? Nós temos temos a ideia central, o tópico frasal, ele desenvolve esse tópico frasal e agora ele conclui. Olha a conclusão. Assim, essa ferramenta, qual ferramenta? Inteligência artificial. Essa ferramenta auxilia a construção de textos jurídicos pelo advogado. No próximo parágrafo, que eu não coloquei aqui, mas depois você vai ver essa redação por inteiro, ele vai desenvolver a questão dos autos processuais, ok? E no outro, ele vai concluir o texto, mas veja, a objetividade, a clareza, pessoal, essas características, elas são fundamentais na hora em que você vai escrever uma redação nota máxima. Há muitos alunos, há muitos candidatos que acham que tem que escrever uma redação sofisticada, em vez de usar o assim, usa o destarte. Não, não precisa. Usa o assim, portanto, logo, são expressões do dia a dia que demonstram que você escreve com clareza, com objetividade, direto ao ponto. Essa é a dica. Bom, continuando, pessoal. Vamos falar um pouco, já que a gente está falando sobre a estrutura da dissertação, da estrutura do parágrafo dissertativo. Deixe-me mostrar a vocês aqui nos slides como que vai se configurar a sua redação, pessoal. Por quê? Há muitos alunos, há muitos candidatos que na hora em que vão escrever a redação, aí ele faz o quê? Ele pega o parágrafo introdutório e escreve com 10 linhas. E quando chega na hora do parágrafo de desenvolvimento, ele escreve com 3, 4, 5 linhas. E os parágrafos não têm equilíbrio. Cada parágrafo tem 10 linhas, outro tem 7, outro tem 5, outro tem 3. Não pode, pessoal. Como eu disse a vocês, organização e planejamento é o farol da memória. Se você quer tirar uma redação nota máxima, você precisa de uma boa orientação, você precisa de uma boa mentoria, você precisa de uma boa organização. E olha só, então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos partir de uma redação que tenha 5 parágrafos. No parágrafo introdutório, como eu já disse a vocês, você vai apresentar o que, pessoal? A tese
e os tópicos e o direcionamento já para o examinador. Mas, professor Josué, o que exatamente é esse direcionamento? Esse direcionamento são os tópicos que você já traz para falar assim, olha aqui, examinador, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu sei para onde eu estou indo. Segundo, eu sei que o texto tem que ter uma característica importantíssima, que é o quê? Unidade de sentido. O que significa isso, pessoal? O mesmo assunto na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. E outra coisa importante, os seus parágrafos, eles têm que ser equilibrados. Então, na introdução, nós já vimos, você apresenta o que mesmo, pessoal? Me diga aí. A tese, que é o tópico frasal central, que é a espinha dorsal da sua redação, que é o eixo de sustentação da sua redação, e você já traz os tópicos que você vai desenvolver ao longo do texto. Ou os tópicos serão oferecidos pela banca, ou você mesmo vai criar os tópicos. De qualquer maneira, podem ser 2 ou 3 tópicos, né? Se o examinador apresentar 3, lógico, você vai ter que apresentar 3. Se você apresentar 2, você vai ter que desenvolver os 2, ok? Então, vamos lá. Na introdução, que vai ter o quê, pessoal? Entre 3 e 5 linhas. Na introdução, você vai ter de 3 a 5 linhas. Depois você tem os parágrafos do desenvolvimento. Eles devem ser equilibrados. Então, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3. Você vai ter aqui entre 5 e 7, 5 a 7 linhas, ok? E aí lembra a vocês que na hora de desenvolver você tem uma ideia central e as ideias secundárias que vão comprovar essa ideia central de cada parágrafo, que tecnicamente é chamado de quê, pessoal? De tópico frasal. E a conclusão ela deve ter mais ou menos o mesmo tamanho da introdução, ou seja, 3 a 5 linhas, de maneira que todos os seus parágrafos, eles tenham o quê, pessoal? Um equilíbrio. E o examinador, ele fala assim, caramba, essa redação está muito organizadinha, ok? E no parágrafo de conclusão, nós já vimos que pode ser o quê? Uma conclusão resumo, uma conclusão proposta de solução, uma conclusão recomendação, uma conclusão advertência, e eu vou chamar a atenção de vocês para a importância o quê? Do equilíbrio entre os parágrafos. Equilíbrio dos parágrafos, ok? Não escrevam parágrafos muito distantes um do outro. Ficou claro, pessoal? Todo mundo está acompanhando aí numa boa? Deixa a sua opinião. Diga o que você está achando desse nosso evento Raio-X das Discursivas, um raio-x completo dos temas que apareceram em 2025, mas nós estamos indo além. Estou mostrando para vocês aqui como que se organiza, se estrutura uma redação e um parágrafo dissertativo. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre um guia definitivo de redação nota máxima, que foi uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui na nossa mentoria, diante das dificuldades relatadas pelos nossos alunos. Muitos alunos falavam assim, professor Josué, a minha dificuldade é começar a redação, como que eu começo? A minha dificuldade, professor, é apresentar os argumentos. Quais argumentos que eu utilizo para validar a minha tese? Bom, pensando nisso, nós desenvolvemos uma ferramenta super importante que vai estar disponível para quem está na nossa mentoria, que é o quê, pessoal? Olha só. Eu até trouxe aqui como exemplo do guia definitivo um tema. Bom, será que se você tivesse diante do tema inteligência artificial e mundo do trabalho, impactos nos trabalhadores do Brasil no século XXI, será que você teria condições de desenvolver esse tema? Bom, agora, e se eu colocasse à disposição de vocês um guia definitivo para orientar o desenvolvimento da sua redação?
Bom, pessoal, então olha só como o guia ele é útil. Primeiro, você vai preencher como se fosse um checklist, como se fosse um formulário, e você vai colocar logo no início as palavras-chave retiradas do tema, que deve aparecer de preferência na introdução. Quais as palavras-chave aqui, pessoal? Nós temos aqui inteligência artificial, essa palavrinha tem que aparecer. Outra palavrinha que vai ter que aparecer, pessoal, mundo do trabalho, ok? Mundo do trabalho. Outra palavrinha que tem que aparecer, impactos nos trabalhadores. Impactos dos trabalhadores. E outra palavrinha que tem que aparecer é Brasil, tem que aparecer porque essa discussão está girando em torno do Brasil e século XXI. Então veja que essas palavras mágicas, elas têm que aparecer. Essas palavras são retiradas de onde, pessoal? Do tema. Depois, bom, ainda preenchendo aí esse guia, como o próprio nome está dizendo, pessoal, é um guia. Ele vai orientar você a escrever. Professor Josué, travei, não consigo. Bom, e se eu colocar à sua disposição um guia definitivo que vai resolver o seu problema na hora de escrever a redação? Então tá aqui. Depois nós temos, pessoal, as ideias chaves que vão ser retiradas dos textos motivadores, do material de apoio que nós colocamos à disposição dos alunos nossos na mentoria e do seu repertório cultural em frases claras, diretas e objetivas. Bom, mas não é só isso. Nesse guia você tem que apresentar a sua tese, que tem que ser uma tese forte, impactante, que é o seu ponto de vista, mais os 2 ou 3 tópicos que serão o quê? Que serão desenvolvidos. Depois você vai problematizar, que é, pessoal, os porquês. Por que isso, por que aquilo, ok? Bom, nós temos aqui o tópico 1. Você vai desenvolver, como nós já combinamos, ideia central, mais ideias o quê, pessoal? Secundárias. Então, os 3 tópicos vão ser desenvolvidos dessa maneira. Bom, aqui ainda no guia definitivo você tem os argumentos. Você vai ter que pensar nesses argumentos, os fatos, os exemplos, citação de autoridade, apresentação de dados, relação de causa e consequência, analogia e comparação. Você vai utilizar todo o seu repertório sociocultural, os elementos de coesão textual, de adição, de adversidade, de oposição, de conclusão e qual o objetivo? O que, afinal de contas, você quer com a sua redação, ok? Bom, mais uma vez eu lembro a vocês que todo esse material completo vai estar disponível no grupo do WhatsApp e o link está na descrição, ok? Pessoal, vamos passar agora trabalhando mais especificamente os temas. Então, nós já falamos da estrutura da redação, já falamos da estrutura do parágrafo, já falamos da importância do guia definitivo de redação nota máxima. Vamos agora trabalhar o tema sob a perspectiva da Fundação Getúlio Vargas. Bom, tem alguns temas aqui que nós colocamos à disposição de vocês: voto e democracia, vantagens e desvantagens do voto obrigatório. As apostas online devem ser proibidas no Brasil? É uma pergunta. O que você acha sobre esse tema? Será que você teria condições de desenvolver esse tema? A importância da cultura no desenvolvimento integral das crianças na esfera doméstica. Trabalhar, ter filhos. O temor dos cidadãos contemporâneos diante do futuro tão incerto. Como equilibrar os benefícios e os malefícios da solidão. Olha aqui um tema de caráter extremamente subjetivo. Quais são os limites da interferência dos pais na vida dos filhos? Direito à moradia digna, necessidade de políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis na promoção de cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. Veja que são temas extremamente atuais, extremamente importantes. É possível avaliar sustentabilidade e desenvolvimento econômico? O perigo da automedicação. O que governo e população podem fazer para amenizar esse problema? Esses foram os temas que foram cobrados pela FGV em 2025. Vamos ver uma situação prática aqui, pessoal? Primeiro, deixe-me falar antes sobre a questão do espelho de correção da FGV, pessoal, porque é fundamental. Você tem que conhecer como a banca corrige. Como é que a banca corrige? Bom, ela trabalha a abordagem do tema, ela trabalha a progressão textual
textual, ela trabalha a seleção vocabular, a norma culta, ok? Então, você tem que se ater a esses 4 aspectos. Abordagem do tema, como que você vai abordar o tema? A importância de o texto progredir, ok? Um vocabulário adequado, de acordo com o nível culto exigido pela prova, e a norma culta, concordância, regência, colocação e por aí vai. Bom, pessoal, vamos mostrar na prática, porque nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós falamos que ia mostrar redações reais. Vamos a uma redação da prova da FGV de enfermeiro do TRF1. O tema é Problemas do País. Bom, pessoal, a FGV tem como regra trazer poucos textos motivadores. Ela apresenta apenas esse texto aqui e pede que você identifique o problema mais grave do Brasil. Considere os seguintes problemas sociais com os quais nosso país se depara diariamente: saúde, moradia, educação, desemprego, drogas, violência, saneamento básico, desigualdade social, trabalho infantil, fome, desmatamento e racismo. Diante de tanto esses problemas, na sua opinião, qual desses é o mais grave em nosso país? E que medidas podem ser tomadas para reduzir suas consequências? Você vai escrever isso num texto dissertativo argumentativo, em linguagem culta, vale 20 pontos, no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas. Vamos ver como é que ficou a redação nota máxima da Luciana, aluna da nossa mentoria aqui. Olha só, pessoal, a educação configura-se como o mais grave problema social que o Brasil enfrenta. Essa é a tese da Luciana, uma tese forte, direta, objetiva. Dentre tantas mazelas que acometem o país, a educação serve de alicerce para a construção de pilares que sustentam outras demandas sociais. Então ela vai fazer a conexão entre a educação e os outros problemas. Vamos ver se ela consegue? Olha só, no Brasil, a deficiência de investimentos em políticas públicas faz com que a educação seja negligenciada. Dessa forma, ela não ocupa o papel de protagonismo social que precisa ter para vencer o quê? A desigualdade social, para vencer o trabalho infantil, para vencer o desemprego, a habitação e o saneamento precário, entre outros. De igual modo, de igual forma, veja, nenhuma palavra difícil, nenhuma palavra fora do comum. De igual modo, a ampliação e viabilização do acesso a mais escolas públicas de qualidade, aliada a investimentos financeiros, se torna o quê? Essenciais para a permanência de mais pessoas no âmbito escolar. Assim, olha aí, para concluir esse parágrafo, a conclusão dos anos escolares gera mais oportunidades de emprego, renda e condições da população fazer melhores escolhas, tanto no âmbito da saúde e hábitos saudáveis, quanto na manutenção da cultura da paz. Para concluir, portanto, mais investimento em políticas públicas educacionais eficazes garantem o quê? O acesso que minimizam desigualdades e trarão à população mais qualidade de vida. Pessoal, fala sério, um texto claro, objetivo, direto ao ponto. Todos nós conseguimos identificar a tese e conseguimos identificar como ela conseguiu desenvolver a sua redação. Esse texto tem uma característica fundamental: unidade de sentido para trabalhar o problema social mais grave do Brasil, que para essa candidata aqui que tirou nota máxima na redação foi o quê? A educação. E aqui nós temos até um depoimento, ó, da Luciana. Professor, fiz o TRF1 para técnico judiciário. Apoio enfermagem, tirei 20 pontos na prova. Eu estou sem acreditar. Pois pode acreditar, porque o que aconteceu com a Luciana vai acontecer com você também, que vai participar da nossa mentoria, que começa agora em 2026. É isso. Parabéns, Luciana. Parabéns pela notaça que você tirou na redação. A Janaína passa aqui para agradecer. Eu quero agradecer ao professor Josué Alves, também pela minha redação. Ela tirou 19,20, valendo 21 na prova do TRF1. Pessoal, parabéns para a Janaína e parabéns para a Luciana. Nós
apontamos aqui esses depoimentos, porque para você saber que isso aqui é real. Nós não estamos aqui para passar ilusão para vocês. Nós estamos aqui com o pé no chão, trabalhando diuturnamente para que todos consigam tirar uma nota máxima. Vamos a mais um exemplo, pessoal, da FGV do TRF1. Olha só, como a tecnologia pode ajudar no direito. Aí, como é costume da FGV, um texto sucinto. A tecnologia, ela está remodelando profundamente a advocacia. E a inovação tornou-se uma palavra-chave no cenário jurídico moderno. Assim, à medida que os avanços tecnológicos aceleram, os advogados enfrentam a necessidade de adotar novas ferramentas e abordagens para permanecerem competitivos e eficazes. De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da cidadania? Então, é a pergunta do examinador. De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da cidadania? E aí? Advocacia. Será que você conseguiria desenvolver esse tema? Veja que esse tema aqui, pessoal, ele foi um tema para todas as pessoas que estavam participando do concurso TRF1, tá bom? Para aqueles que estavam no contexto geral. Bom, escreva um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta, vale 20 pontos, no mínimo 15 linhas, no máximo 20 linhas. Vamos ver como é que o Miguel se saiu nessa redação, pessoal? Bom, o Miguel tirou 19,20, valendo 20. Ele cometeu 2 erros de português, cometeu erros em relação à norma culta e a FGV não a FGV puniu o candidato por causa disso. Mas olha que texto claro e objetivo, pessoal. As novas tecnologias, elas têm se tornado essenciais ao exercício da advocacia. Isso aqui é a tese. Isso decorre do uso da inteligência artificial e dos autos eletrônicos. Aí ele vai trabalhar a inteligência artificial no próximo parágrafo e os autos eletrônicos no próximo parágrafo e depois vai concluir. E olha como o texto está super organizado. Pessoal, organização e planejamento é tudo. De fato, a inteligência artificial tem contribuído para a elaboração de peças processuais, o que beneficiou o exercício da advocacia. Essa tecnologia, inteligência artificial, é capaz de explicar conceitos jurídicos e de pesquisar jurisprudência e súmulas de modo rápido e prático. Assim, essa ferramenta auxilia a construção de textos jurídicos pelo advogado. Além disso, para acrescentar uma nova ideia, a adoção dos autos eletrônicos pelo Poder Judiciário, pessoal, Poder Judiciário foi escrito com letra minúscula, o que prejudicou a nota do Miguel. Também, além disso, a adoção dos autos eletrônicos pelo Poder Judiciário também trouxe uma inovação essencial ao exercício da advocacia. Ele afirmou, agora ele vai confirmar. Os autos eletrônicos facilitam a prática de atos processuais, visto que não é necessário o deslocamento até o tribunal para ajuizar uma ação ou apresentar uma contestação, bastando somente o acesso virtual ao sítio do órgão jurisdicional. Ademais, além disso, os autos eletrônicos ficam disponíveis para o acesso a qualquer dia e hora, não dependendo do horário de funcionamento do tribunal para realizar uma consulta ao processo. Para concluir, a convivência das novas tecnologias como a inteligência artificial e os autos eletrônicos com o exercício da advocacia tem se tornado essencial para a prestação jurisdicional. Tá aqui um texto nota máxima. Pessoal, o Miguel, ele só não tirou 20 porque ele cometeu esses erros de português e escreveu Poder Judiciário com letra minúscula, ok? Mas isso já foi corrigido, nós batemos nessa tecla, porque a partir de erros a gente passa a acertar. Nós temos aqui agora, pessoal, o Sebrasp. Vamos ver como é que apareceram os temas no Sebrasp? Regulação das redes sociais na internet. Houve uma legislação específica sobre esse tema. Impactos da mineração na segurança alimentar da população. Direito à cidade e democracia. Como é que a gente conecta esses dois conceitos? Direito à cidade, que é um direito social, com democracia.
A agricultura no contexto da emergência climática. Será que os grandes agricultores, os grandes latifundiários, eles podem contribuir para um mundo mais sustentável? Relacionado à questão da emergência climática, a importância dos cuidados com a saúde mental dos trabalhadores no Brasil, a importância da competência de leitura para o exercício da cidadania quando? Na era digital. O conceito ESG no âmbito do desenvolvimento urbano sustentável. Está aqui um tema que aparece com frequência. A utilização da inteligência artificial na vida cotidiana e suas aplicações na justiça. Um tema que conversa com esse aí da FGV. Ação global para enfrentamento da emergência climática e violência financeira contra a pessoa idosa. Foram temas, entre tantos outros, que apareceram aí no Sebrasp em 2025. E claro, pessoal, para nós tirarmos uma nota máxima, eu tenho que saber como que a minha redação vai ser corrigida. Então eu apresentei aqui o espelho de avaliação de redação do Sebrasp. Como é que eles avaliam? Bom, a apresentação e estrutura textual tem valor, o desenvolvimento do tema, que compreende a progressividade do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, a pertinência e seleção dos argumentos, dos exemplos para validar a tese e a sequencialização, que corresponde à coesão e coerência textuais. E aqui os aspectos microestruturais, que tem a ver o quê, pessoal? Com a gramática normativa, pontuação, concordância, regência. Tudo isso nós trabalhamos aqui na nossa mentoria para que você não perca pontos importantes na sua redação. Pessoal, será que você teria condições de desenvolver esse tema do TRF6 cobrado no ano passado pelo Sebrasp? Ação global para o enfrentamento da emergência climática, responsabilidade com o presente e com as futuras gerações. Olha o texto motivador, como é diferente da FGV, pessoal. A doença do planeta Terra somos nós. Nós estamos presentes no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento da agricultura, geramos uma gigantesca quantidade de substâncias químicas que poluem, que levam à morte da biodiversidade, até mesmo prejudicam a qualidade do ambiente para nós humanos. Aí depois vem aqui uma declaração final da cúpula de líderes do G20, que foi divulgada em 18/11/2024. Líderes mundiais abordaram tanto as mudanças climáticas quanto as guerras e a taxação dos super ricos. E depois ele traz aqui, pessoal, uma charge em que o texto aqui é herança. Entrego-te em perfeitas condições. Então nós temos aqui a figura de um representante da população tradicional, no caso aqui a figura de um índio, e nós temos a figura de vamos dizer assim, de um empresário, e ele vem entregar o planeta Terra pegando fogo para o índio. O índio entregou em totais condições e ele está devolvendo pegando fogo. Então, será que eu posso usar essas ideias na minha redação? Pessoal, olha só, você pode utilizar a ideia, você não pode copiar e você não pode plagiar, mas utilizar as ideias você pode tranquilamente. Qual é o tema, então, proposto pela banca? Ação global para o enfrentamento da emergência climática, responsabilidade com o presente e com as futuras gerações. E aí ele traz aqui os aspectos que você deve abordar. Os principais autores da ação global necessária ao enfrentamento da emergência climática, valendo 6 pontos, os impactos das mudanças climáticas sentidos atualmente e ações presentes viáveis para o seu enfrentamento, e a importância de se pensar agora no clima para as futuras gerações. Então nós tivemos aqui uma redação de uma aluna nossa da mentoria, que valendo 50, ela tirou 46,6, e está aqui, pessoal, a redação transcrita, só para você visualizar, inclusive aqui os erros que ela perdeu, foi porque cometeu alguns erros de português, mas só pelo parágrafo introdutório você já percebe que ela vai escrever uma redação nota máxima. Vou ler para vocês aqui só o parágrafo introdutório para você visualizar como que essa redação teria sequência. Aumento das temperaturas acima da média, enchentes, inundações na Espanha e no sul do Brasil, furacões e incêndio nos Estados Unidos, neve no deserto do Saara. Ponto. Tais eventos têm em comum
o fato de ganharem altos impactos socioambientais, apresentando-se de forma cada vez mais frequente e o fato de estarem relacionados a mudanças climáticas globais. Nesse contexto, é flagrante a necessidade de soluções conjuntas das diversas nações do mundo para os problemas climáticos atuais e futuros. Não há nenhum problema no parágrafo introdutório, ela desenvolve os parágrafos com perfeição, os parágrafos subsequentes, e ela conclui. E os erros que a pontuação que ela perdeu foi por causa de alguns erros de português que ela cometeu. E, pessoal, na nossa mentoria nós trabalhamos de forma integral, de forma sistêmica, para você não cometer nenhum tipo de erro. Esses erros foram trabalhados ao longo da nossa mentoria. Pessoal, a Sesgran Rio apresentou os seguintes temas que conversam de alguma maneira com os temas apresentados pela FGV e pelo Sebrasp. Agora, se vocês observarem aqui, por que a gente colocou modelos aqui do Sebrasp, da FGV? Por quê, pessoal? Essas bancas estão fazendo concursos a todo momento. A Sesgran Rio pega menos concurso do que essas outras bancas. Por isso que nós apresentamos aqui exemplos de redação nota máxima. Mas olha os temas aqui rapidamente, pessoal. Inteligência artificial e mundo do trabalho. Impactos nos trabalhadores do Brasil no século XXI. Rupturas são positivas ou negativas? Que práticas em sociedade deveriam ou não sofrer ruptura para se estabelecerem oportunidades no futuro? Mobilidade urbana e desigualdade social. Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico pode contribuir para reduzir as desigualdades sociais? De que forma a sociedade pode respeitar e valorizar os saberes e os direitos dos idosos? Veja que são temas super importantes, atuais, que conversam com os outros temas apresentados pelo Sebrasp e pela FGV. Vamos ver aqui os temas que apareceram no IDECAM em 2025. Medidas para o combate ao bullying nas escolas brasileiras. A importância da regulamentação do uso de telas em ambiente escolar. Desafios voltados à proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Os desafios para a implantação da tecnologia no combate à criminalidade no Brasil. Como o Brasil vem tratando na contemporaneidade a sua trajetória de mazelas históricas. Veja que esses temas nós trabalhamos aqui, as outras bancas cobraram temas muito parecidos. Pessoal, a planilha de correção do IDECAM, ela é um pouco diferente porque ela divide em 3 tópicos. O aspecto formal, que tem a ver com a gramática normativa, que vale 15 pontos. O aspecto técnico, que é a compreensão da proposta, habilidade argumentativa, conhecimento do tema, e a capacidade de análise e senso crítico, que vale 25% da prova. E o aspecto textual, que diz respeito o respeito à estrutura da tipologia textual, a sequência lógica e a organização do pensamento, o uso adequado de conectivos, a observância da estrutura sintática e a questão da coesão e coerência, que também vale 25 pontos. Então, se vocês observarem, a parte gramatical valeu 50 pontos, a parte técnica vale 25 pontos e a parte textual vale 25 pontos. Por isso que você tem que entender que esse processo de construção de um texto dissertativo, você não pode analisar só um aspecto, só a estrutura, ou só a gramática, ou só o conteúdo. Você tem que ter um conhecimento global para você escrever uma redação nota máxima. Eu trouxe aqui, pessoal, como exemplo do IDECAM, uma charge para mostrar para vocês a importância de você interpretar adequadamente o tema. Bom, aqui é uma charge. Será como é que você interpretaria um tema desse? Vem aqui, ó. Empresas contratam previsão do tempo. Então, eu tenho que falar de empresas, porque nós combinamos que o tema apresentado pela banca, essas palavras-chave, tem que entrar o quê? No parágrafo introdutório. Depois nós temos aqui um técnico, aqui há uma seta subindo, um sol, e assim, vamos morrer, vamos todos morrer, mostrando o quê? A questão do aquecimento global. E o empresário
vai e pergunta, ele está com um cigarro na mão e ele pergunta, em quantos anos fiscais? Então, pessoal, o que o EIDECAN queria que você interpretasse? É a supremacia do lucro das empresas sobre a condição das mudanças climáticas. É para escrever um texto dissertativo interpretando essa charge. Por isso que aqui nós trabalhamos a questão da compreensão e interpretação dos temas propósitos. E aqui, pessoal, nós temos aqui a redação da aluna Anne, que, valendo 30, tirou 27,5. Mas eu tenho uma história para contar aqui, tá bom? A Anne, nessa redação, o examinador entendeu que ela havia fugido do tema. E por ter fugido do tema, deu nota 0 para ela. Nós fizemos um recurso em conjunto e ela voltou a competir. Quando o examinador corrigiu, o examinador deu 27,75, valendo 30. Sabe o que aconteceu? A Anne ficou em primeiro lugar no concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina para enfermeira obstetra. Pessoal, a redação dela está aqui. Vou ler só o parágrafo introdutório, só para você saborear como que esse texto está muito bem escrito e realmente mereceu a nota que ela tirou. A Constituição Federal de 88, ela foi criada com o objetivo de garantir direitos básicos aos cidadãos. Entretanto, tal teoria não tem sido vista na prática, pois se torna evidente o adoecimento das pessoas em decorrência do desmatamento desenfreado e das consequências das alterações climáticas do país. Logo, é necessário discutir sobre a negligência estatal e o desinteresse da sociedade como obstáculos a serem vencidos. Veja, um parágrafo introdutório perfeito. Pessoal, se o examinador tivesse entendido que ela atendeu integralmente ao tema, ela teria tirado nota máxima. Mas ela já tirou uma nota excelente, de 30, 27,75. Você há de convir comigo que é uma nota muito excelente. Esse material, eu repito, vai estar disponível para você e já está aí no link da descrição e foi disponibilizado também no grupo do WhatsApp, ok? Bom, pessoal, o que nós vimos até agora aqui? Nesse nosso evento raio-x completo das discursivas. Nós vimos aí a importância da estrutura de uma redação dissertativa. Nós vimos a importância da estrutura do parágrafo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós passamos aí sobre o Guia Definitivo de Redação Nota Máxima, que é um checklist, uma espécie de um formulário para você não se perder na hora de escrever a sua redação. A importância da organização e do planejamento para você tirar uma nota máxima. Por isso, aqui nós organizamos os temas por eixos, em eixos. E passamos também, acabamos de ver, os espelhos de correção do SEBRASP, da FGV e do IDECAN. Por quê? Eu preciso saber como que a banca vai corrigir a minha redação. Senão, o quê? Eu vou dar um tiro no escuro, sem saber que caminho eu vou percorrer. Nós vimos aí um raio-x dos temas que apareceram na FGV, dos temas que apareceram no SEBRASP, na SESGRAN Rio e no IDECAN. E exemplos de redação de alto nível. Como você viu aí, a redação da Luciana, a redação do Miguel, a redação da Anne, a Janaína agradecendo por ter tirado 19,20. Diante de tudo isso que eu apresentei para vocês agora, você acha que um método desse, uma metodologia dessa colocada à sua disposição, será que você pode perguntar, vai funcionar para mim? Funcionou para a Luciana, funcionou para a Anne, funcionou para a Gislene, funcionou para o Miguel. Será que vai funcionar para mim? Você pode pensar, eu não sei escrever uma redação. Sim, mas essas pessoas também não dominavam a escrita da redação. Até porque, pessoal, escrever é um treino, todo dia você tem que treinar, só que para treinar você precisa de uma boa orientação, você precisa de uma boa mentoria. Como é que você vai treinar se não há quem corrija a sua redação? Então, será que vai funcionar para você como funcionou para a Luciana? Eu não tenho dúvida que vai funcionar para você. Agora, você pode fazer uma outra pergunta, um outro questionamento. Tudo bem, professor Josué, eu vi aí tudo, a sua metodologia, como funciona, é uma metodologia
diferenciada, porque você trabalha no método integral sistêmico, mas como é que eu vou colocar tudo isso em prática? Na hora em que eu vou estudar, eu fico meio perdida, por onde eu começo, qual o tema eu trabalho, se é Sebrasp, se é IDECAM, por isso. Então, eu pergunto a você, e se eu colocar à sua disposição um plano estruturado com um cronograma simples de estudo? Se nesse plano você tiver um acompanhamento recorrente do professor Josué e de toda a sua equipe, se nesse plano que vai ser colocado à sua disposição, você tiver um contato direto comigo para receber uma orientação precisa e certeira para você tirar uma nota máxima e escrever uma redação de alto nível, se você tiver direito à correção individual da sua redação, não com inteligência artificial, não com modelos prontos, ok? Que é o que tem ocorrido por aí. O pessoal tem colocado aí à disposição dos alunos modelos prontos e utilização da inteligência artificial. Não que você não possa utilizar, mas eu tenho que saber utilizar. Então, se você tiver direito à correção individual da sua redação para mostrar os pontos fracos, os pontos fortes, o que você precisa melhorar. E se eu apresentar para você vários estudos de casos por meio de uma correção coletiva, em que você aprende de forma coletiva e de forma colaborativa a partir dos acertos e dos erros dos outros colegas da mentoria. E tudo isso, pessoal, um plano para você, um plano estruturado para você, com um cronograma de estudo, com acompanhamento do professor Josué, com direito à correção individual e por um preço justo. Será que isso serviria para você? Você acredita que um plano com essa envergadura, com esse nível, você conseguiria? Você acredita que teria sucesso? Você conseguiria escrever? Diga aí no chat, manifesta, diga que se isso te ajudaria a escrever uma redação nota máxima. Pessoal, vamos falar uma coisa séria. Sem redação, sem uma boa redação, você não passa em concurso. Não passa. Isso aí você pode ter certeza. A redação, ela é utilizada para o bem ou para o mal. Sabe por quê, pessoal? A redação, a discursiva, ela é classificatória e ela é eliminatória. Se você não conseguir escrever uma redação nota máxima, uma redação de alto nível, você é eliminado do concurso. Porém, se você escrever uma redação nota máxima, você melhora a sua classificação. Eu tenho vários exemplos concretos, ok? A Olávia trabalha comigo lá na consultoria. Ela estava em 27º lugar no concurso para consultora legislativa na área de Constituição e Justiça. Com a redação, ela foi para o primeiro lugar. Olha aí na internet para você ver, Olávia. Então, o que você acha? Um cronograma desse, um acompanhamento com o professor Josué, estudos de caso, correção coletiva, correção individual, mostrando as suas dificuldades e as suas facilidades. O que você precisa melhorar? Será que isso te ajudaria? Será que com isso você teria sucesso? Diga aí, manifesta. Se você acha que teria sucesso, então esse plano, na verdade, é a minha mentoria. Esse plano em que eu coloco à sua disposição todo um material didático de alto nível, uma discussão na hora da correção coletiva. Esse plano é a mentoria. Mas, professor Josué, como que a sua mentoria está estruturada? Quais os pilares de sustentação da sua mentoria? Pessoal, a minha mentoria, ela está estruturada em... O primeiro pilar é atualidades e conhecimentos gerais. Você vai encontrar por aí mentorias na área de atualidades e conhecimentos gerais. Você vai encontrar por aí mentoria na área de língua portuguesa. Você vai encontrar aí mentoria na área de redação, mas uma mentoria que vai trabalhar de forma integral, de forma sistêmica e vai colocar tudo isso à sua disposição, trabalhado de forma conjunta, de forma coletiva, é difícil. Se você encontra, me diga, manifesta aí. Professor Josué, eu conheço uma mentoria que trabalha desse jeito, é a sua, exatamente. É a minha mentoria em que eu trabalho. O primeiro pilar é a parte de conhecimentos gerais e atualidades. Pessoal, como você vai escrever uma redação nota máxima se você não tem conhecimento sobre o tema? Como que você vai falar sobre inteligência artificial se você não sabe nada sobre inteligência artificial? Como você vai falar sobre
sustentabilidade se você não teve contato com o assunto. Por isso que um pilar da nossa mentoria é esse, conhecimentos gerais e atualidades. Depois, o segundo pilar é a parte de compreensão e interpretação do tema. Vocês viram o tema do IDECAM, da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, um tema em que ele trouxe uma charge e você precisava interpretar a charge. Se você tivesse comigo, você acertaria isso. Por quê? Porque a gente trabalha aqui, pessoal, a partir da dificuldade dos nossos alunos, a gente trabalha a parte de compreensão e interpretação dos temas da banca. E a parte de compreensão e interpretação dos textos também, de concursos. Bom, o outro pilar da nossa redação é o quê? Como é que você vai escrever se você não tem um conhecimento teórico sobre redação? Claro que você precisa saber como é que se introduz uma redação, como é que se escreve um parágrafo introdutório, como é que eu desenvolvo, como é que eu utilizo os argumentos. Por isso, nós temos aqui na nossa mentoria um dos pilares é a parte teórica e prática da redação. Bom, eu tenho conhecimento do assunto, eu compreendi e interpretei adequadamente o tema. Eu tenho um conhecimento teórico de redação. Então, agora vamos para a prática. Você precisa colocar em prática treino, treino e treino. Pessoal, e depois disso, nós temos que aplicar os conhecimentos gramaticais na sua redação. Então, se você perceber aqui, nós temos o que, pessoal? Nesses 4 pilares, nós temos um ciclo de virtudes, um ciclo virtuoso. Você tem um conhecimento teórico sobre a discursiva, como que você tem que escrever. Você tem um conhecimento de atualidade sobre o tema, ou seja, você é exposto ao tema antes de trabalhar o tema. A gente trabalha com exercícios e com argumentos para você poder utilizar na construção do seu texto e na defesa da sua tese. Você vai escrever uma redação, porque tem que escrever, ok? Então, pessoal, escreveu a redação, você precisa de corrigir essa redação. Então, aqui, nós corrigimos a sua redação. Você tem direito à correção da sua redação para que você saiba o que você precisa melhorar e o que está bom, ok? Onde é que você precisa investir? Em que a mentoria, em que ponto a mentoria pode te ajudar? E a correção coletiva, porque aqui, pessoal, nós trabalhamos de forma colaborativa. O nosso conhecimento ele tem que ser compartilhado com os colegas. Eu até falei com vocês que conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Então, aquilo de bom que a gente aprende na mentoria aqui com o professor Josué Alves, nós compartilhamos com os colegas. Então, esse é o ciclo que você percorre para escrever uma redação nota máxima e você tem que treinar, treinar e treinar até você ficar bom. Com isso, eu não tenho dúvida. Você pode até ter dúvida, tá? Eu tenho certeza que com esse plano, com tudo isso à sua disposição, você será capaz de escrever redações nota máxima, como aconteceu com a Luciana, como aconteceu com o Miguel, como aconteceu com a Anne e como aconteceu com a Janaína e com tantos outros alunos da nossa mentoria. Pessoal, nesse ponto, eu quero mostrar para vocês como é que estão organizados na plataforma a nossa mentoria. O que é que você vai encontrar, quais os módulos que você vai encontrar na nossa mentoria? Nós temos um módulo específico dentro da plataforma que trata da teoria das discursivas, ok? Aqui nós não estamos vendendo ilusão, pessoal. Nós estamos mostrando para vocês como que a nossa mentoria está organizada. Então você vai encontrar um módulo específico sobre teoria e prática, tá? Tá aqui teoria, mas lá tudo tem exemplos, tudo com exemplos reais de alunos da mentoria. O que é que mais você vai encontrar? O guia definitivo de redação nota máxima, com exemplos reais, com correção coletiva. Você vai ter isso tanto escrito quanto em vídeo. Então você pode ler esse material ou você pode assistir a essas aulas ou a esse módulo do guia definitivo de redação nota máxima. Como eu disse para vocês antes, os nossos temas eles estão organizados em eixo. Então nós temos o eixo temático que diz respeito à ciência, tecnologia e inteligência artificial. Em cada eixo desse
Depois nós temos o eixo do meio ambiente e sustentabilidade. Depois nós temos o eixo temático referente à economia, política, saúde, segurança e educação. Um eixo temático referente a direitos humanos, minoria e sociedade. Em cada eixo desse, você vai encontrar lá mais ou menos 10 temas à disposição, com material de apoio, com exercícios práticos, com argumentos para você utilizar, com posicionamento do Supremo Tribunal Federal, de maneira que você tenha condições de escrever uma redação nota máxima. Então, esses temas, eles estão organizados em eixos temáticos. Em cada eixo desse, você vai encontrar em torno de 10 temas trabalhados, com material de alto nível à sua disposição, material de apoio, com redações comentadas e corrigidas para que você possa aprender, mas isso não dispensa o contato que você vai ter comigo ao longo de 2026, que é o prazo em que você vai estar na nossa mentoria. O que mais que você vai encontrar na plataforma? Você vai encontrar um curso completo de português, do zero ao avançado, a parte de gramática e de texto. Nesse curso de português, você vai estar à sua disposição as lições que compreende gramática e texto. Então você percebe o quê? Que a nossa mentoria, ela trabalha de forma sistêmica, de forma integral, de forma holística, para que você não precise se preocupar. Ah, professor Josué, qual o tema? Não, eu já trabalhei o tema para vocês. Ah, como é que eu desenvolvo? Não, eu já expliquei como é que você vai desenvolver esse tema, mas eu não tenho nenhum exemplo. Tá lá o exemplo para você. O que mais que você vai encontrar? Além do guia definitivo, pessoal, que já está disponível para a venda por R$ 297. Você vai encontrar, além do que eu já mostrei, um curso de resolução de questões de mais de 300 questões da FGV comentadas e gabaritadas por R$ 147. Você vai encontrar um curso de mais de 300 questões comentadas e resolvidas do Sebrasp por R$ 147. Você vai encontrar um curso de resoluções de questões do IBFC por R$ 97. Um curso completo de português do zero à aprovação por R$ 97. A minha gramática digital voltada aí para a FGV por R$ 47. Se você analisar tudo isso, professor Josué, ótimo, eu não tenho condições de fazer a sua mentoria, mas eu quero comprar cada módulo desse individualmente. Tudo bem, você pode comprar o guia definitivo com as lições de redação, isso vai lhe custar R$ 297. Você pode comprar o curso completo de português por R$ 97, o curso de resolução do BFC, os informativos gramaticais, os curso reta final para a Polícia Federal, curso reta final para o CNU, para o MPU, para a CBM, a gramática de língua portuguesa na versão digital. Pessoal, quando nós somarmos tudo isso, você vai pagar por cada produto desse, por cada módulo desse, você vai pagar um total de R$ 1.514. Tá bom para vocês? R$ 1.514. Você, agora, tudo isso pode sair de graça para você, com uma condição. Qual? Se você fizer parte da nossa mentoria, se você adquirir a nossa mentoria, cujas inscrições nós estamos abrindo hoje, e para você, se você adquirir a nossa mentoria, tudo isso que você viu aqui, mas não é só isso, tudo isso que você viu, além de todos os cursos que nós lançarmos ao longo de 2026, mais a atualização dos cursos da FGV, do Sebrasp, IDECAM, IBFC, tudo isso sai de graça se você fizer parte da nossa mentoria. Mas você ainda pode se perguntar, professor Josué, qual é o diferencial da sua mentoria? Pessoal, nós já vimos, a nossa mentoria ela é diferenciada por quê? Porque nós trabalhamos de forma holística, de forma integral, de forma sistêmica. Você, aqui na mentoria, você vai ter todo o conhecimento necessário, o repertório sociocultural atual, Brasil e mundo, para você desenvolver qualquer que seja o tema. Você vai ter à sua disposição, na nossa mentoria, você vai ter a parte de compreensão e interpretação dos temas propostos pela banca. Você vai ter
toda a parte teórica e prática da redação discursiva, e você vai ter ainda o direito de ter a sua redação, o seu curso, a gramática aplicada à sua redação. Esse é o diferencial da nossa mentoria. A nossa mentoria trabalha de forma sistêmica, de forma integral, para nenhum ponto ficar solto na sua redação para que você tire uma nota máxima. Professor Josué, eu sou muito bom em conteúdo, mas na gramática eu acabo deslizando. Não, aqui na nossa mentoria, a sua redação vai ser avaliada na parte gramatical, que é a gramática aplicada ao seu texto. É isso, você vai ter direito à correção individual. E você, então, com tudo isso à sua disposição, se você adquirir a nossa mentoria, você vai poder se destacar como a Jéssica, que dá o depoimento dela aqui. Professor Josué, estou passando aqui para agradecer novamente pelo trabalho maravilhoso de vocês. Saiu essa semana o resultado da prova discursiva do MPU, e eu não tenho como descrever a emoção de tirar uma nota tão boa em uma prova tão desafiadora. Como diz o professor Josué, a excelência é um hábito. Ela tirou, pessoal, 39,20, ela tirou 39,20, valendo 40. Você acha pouco ou você acha muito? Essa é a nota da Jéssica, aluna aqui da nossa mentoria. Mas vamos mais alguns depoimentos. A Beatriz, que estava num momento difícil da sua vida, seu filhinho passou por uma cirurgia, o João, mas mesmo assim ela não desistiu da mentoria. Sabe o que aconteceu? A Beatriz, a Bia, ela participou do concurso da EBSER e ficou em primeiro lugar no concurso. Está aqui. Boa noite, pessoal. Eis o tão sonhado primeiro lugar em concurso público. Eu agradeço muito a Deus por ter me sustentado até aqui, a minha família, minhas amigas concurseiras e aos meus amados professores Fernanda Barbosa e professor Josué Alves. Eles foram fundamentais para essa grande conquista. E você pode se destacar como a Tainá, pessoal, que utilizou a nossa mentoria numa prova técnica para arrebentar na nota, valendo 10, ela tirou 10. Oi, professor Josué, eu quero compartilhar uma alegria contigo. Fiquei em terceiro lugar no resultado preliminar do TF da 4ª região, Rio Grande do Sul. Tirei 10 na redação. Na verdade, o tema era da área de enfermagem, mas certamente a construção da redação sem erros, de pontuação e com boa estrutura foi muito que aprendi contigo. Parabéns, Jéssica, parabéns, Beatriz e parabéns, Tainá, pelas excelentes notas. Depois nós temos aqui a Juliana agradecendo por ter tirado 38,8 e 37,8 na prova do MPU, valendo 40. A Anne, que de novo ficou em primeiro lugar no concurso para... graças aqui. Professor Josué, quero expressar minha profunda gratidão por todo o apoio, pelas valiosas dicas e pelo excelente ensino. Graças à sua orientação, consegui a aprovação em primeiro lugar no concurso da Paraíba Saúde para enfermeira obstetra, primeiro lugar. E a Gisleide, boa noite, professor. Eu te aperriei tanto para corrigir minhas redações quando me preparava para o concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Pois é, eu passo aqui para agradecer os ensinamentos e pela aprovação da Gislene. Então é isso, pessoal. Essas pessoas estiveram aqui conosco e tiraram notas excelentes. E eu não tenho dúvida de que essa mentoria ela é para você. Mas, professor Josué, essa mentoria, com tudo isso que você colocou à disposição, com um trabalho na área de conhecimentos gerais e atualidades, com um trabalho na parte de compreensão e interpretação dos temas propostos pela banca, com a parte teórica e prática da redação e com a correção individual e coletiva e com a aplicação da gramática na minha redação, essa mentoria deve valer o quê? Uns 10 mil reais, professor? Porque com tanta coisa à disposição, com tanta informação, com um método tão diferenciado, pois é, pessoal, eu também acho que ela valeria 10 mil reais, mas
para você dizer que não tem condições de pagar, de participar da nossa mentoria e resolver a sua vida de forma definitiva em 2026, nós estamos lançando uma mentoria no preço promocional. O valor da nossa mentoria é R$ 997. Vocês se lembram quanto custaram os cursos, os módulos? Os módulos custaram R$ 1.514. Se você somar R$ 997 mais R$ 1.514, quanto é que dá mesmo, Fernando? Dá R$ 2.511. Esse é o valor que você vai pagar para estar na nossa mentoria, com acompanhamento individualizado do professor Josué aqui nas nossas correções coletivas, com orientações minhas para você arrebentar na prova discursiva. Professor Josué, esse valor tá bom para mim. Ok, mas eu vou fazer mais por você e por mim. Em vez de R$ 2.511, nós estamos lançando a nossa mentoria 2026. Pessoal, eu fico com vergonha, constrangido de falar o valor da nossa mentoria, mas foi o que nós combinamos aqui com a nossa administração, com o nosso administrador. R$ 697,90 por mês. R$ 697,90 por mês. Não, por mês não. Esse valor de R$ 697,90 é por ano. Na nossa mentoria você tem direito a 1 ano de acompanhamento comigo, mas você não vai pagar R$ 697,90 por mês. Você vai pagar R$ 697, o valor global total da nossa mentoria. Mas, professor Josué, mesmo com esse valor, eu não consigo pagar de uma vez. Tudo bem, nós vamos fazer criar uma outra facilidade para vocês. Não tem desculpa. Você vai poder pagar esse valor em 12 parcelas de R$ 58,16. Pessoal, fala sério, R$ 58,16 para você mudar de vida, para acelerar o seu conhecimento e acelerar a sua aprovação. Eu vou repetir, sem redação você não consegue ser aprovado em concurso. A redação ela é utilizada no concurso para o bem e para o mal. Se você arrebentar na redação, você melhora a sua classificação. Se você escorregar na redação, você corre o risco de ser eliminado na redação. Então, se isso aqui serve para você, pessoal, fala sério. Eu fiz, junto com o nosso administrador aqui, tudo que nós poderíamos fazer para você adquirir a nossa mentoria e estar conosco ao longo de 2026 e destruir na redação. Se você tem interesse na nossa redação, na nossa mentoria, você usa o cupom 30, cupom mentoria 30, que vai estar disponível até às 23h59 para você adquirir a nossa mentoria e estar conosco durante 12 meses, até o fim do ano. Professor Josué, mas e se eu adquirir a sua mentoria e eu perceber depois que essa mentoria, na verdade, ela não serve para mim? Tudo bem, nós nos preocupamos com isso. Nós não queremos vender ilusão e nem queremos enganar a vocês. Então, para você estar livre de risco pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem 7 dias para desistir da sua compra e receber o valor integral do produto que você comprou. Mas nós fizemos melhor, nós fizemos mais. Nós vamos te dar 15 dias de garantia para você acessar todos os módulos, todos os produtos que estão à sua disposição. E se você, mesmo assistindo, fala assim, professor Josué, não dá para mim, então você pode desistir e você vai ter a devolução integral do valor que você pagou. Bom, pessoal, nós chegamos aqui a esse ponto. E você, então, tem 3 caminhos a percorrer. Você pode, diante de tudo que você viu e ouviu, você pode ouvir tudo que ouviu e simplesmente entrar no ouvido e sair no outro. Ah, isso aí não dá para mim, eu acho que não tem nada a ver. Tudo bem, eu respeito, ok? Você tem todo o direito. Mas você pode percorrer um outro caminho, que foi o caminho que eu percorri. Ser autodidata, estudar sozinho. Foi o que eu fiz. Mas, pessoal, eu demorei, se eu tivesse à disposição
a minha época de uma mentoria dessa, eu não tenho dúvida que a minha aprovação, eu teria sido aprovado muito mais rápido, eu teria acelerado o meu conhecimento e, consequentemente, a minha aprovação. Eu escolhi não é nem que eu escolhi, foi imposto a mim o caminho do autodidata. Não, eu não tinha condições e não havia à época à disposição uma mentoria com essa configuração construída com uma metodologia tão inovadora quanto essa. Então, eu não tive essa opção, mas você tem. Você tem a opção de, diante de tudo isso que eu demonstrei aqui, você falar assim: não, professor Josué, tudo bem, eu gosto de você, muito obrigado, foi ótimo o evento, mas eu vou continuar estudando sozinho. Tudo bem, eu respeito a sua decisão. Mas você pode tomar uma atitude super inteligente. Diante de tudo que você ouviu, você adquire a nossa mentoria por esse valor. Pessoal, eu vou repetir o valor: R$ 697,90, que você pode dividir em 12 vezes de R$ 58,16. Ou seja, você vai pagar R$ 58 por mês para ter uma orientação, uma mentoria profissional para que você acelere o seu conhecimento e acelere a sua aprovação. E não se esqueçam de que a sorte acontece quando a preparação ela encontra a oportunidade. 2026 é o ano das oportunidades, mas é o ano em que você também tem que estar preparado para abraçar a sua oportunidade, e a mentoria ela é uma oportunidade na sua vida, porque ela vai oportunizar um caminho para você abraçar a sua tão sonhada aprovação no concurso público. Então, você já está aí com o QR Code no link à sua disposição para você, se tiver interesse, adquirir a nossa mentoria, cujo valor é R$ 697,90, que você pode dividir em 12 vezes de R$ 58,16. Para tanto, você deve utilizar a mentoria, o cupom Mentoria30, e esse valor de R$ 697,90 dividido em 12 vezes de R$ 58,16 vai estar disponível para vocês até às 23h59. Além disso, já está aí no link de vocês, aí todo o link para você comprar, adquirir a nossa mentoria e estar conosco ao longo de 2026, ok? Pessoal, sempre há dúvidas. Tá? Quando terminamos uma apresentação dessa, um evento com essa envergadura, os alunos sempre ficam em dúvidas. Então, vamos às dúvidas dos alunos, das pessoas que estão aqui nos acompanhando, a quem desde já eu agradeço a sua audiência, agradeço o fato de você estar aqui comigo até a essa hora, mas eu tenho certeza que valeu super a pena tudo que a gente já viu aqui. Afinal de contas, você viu um conteúdo extremamente relevante para que você tenha condições de perceber a importância da nossa mentoria. Vamos às dúvidas? Qual a primeira dúvida aí, Fernando? Se pode pagar no recorrente. Pessoal, uma primeira pergunta que apareceu ali é se pode pagar no recorrente. Sim, pode pagar no recorrente para que o seu cartão não fique comprometido. Ou, às vezes, você já não está mais em condições de utilizar o cartão, ele vai automaticamente para o recorrente. Pode sim pagar no recorrente. Outra dúvida, Fernando? Quanto tempo de acesso? Pessoal, uma outra pergunta é: quanto tempo de acesso na mentoria? Pessoal, 12 meses de acesso. Você vai pagar R$ 697,90 em 12 vezes de R$ 58,16 e você vai ter direito a 12 meses de acesso aqui à nossa mentoria, com encontros recorrentes comigo, professor Josué Alves, e eu sou extremamente responsável naquilo que eu faço, pessoal. Eu acho assim, nós não estamos aqui para enganar ninguém. Aquilo que eu prometi, eu procuro entregar além daquilo que eu estou prometendo aqui nesse evento de hoje. O meu compromisso é um compromisso de excelência, ou seja, oferecer a você além daquilo que eu estou colocando aqui à sua disposição. Tudo isso que eu coloquei aqui eu tenho condições de entregar, mas eu vou procurar entregar mais do que eu prometi. Mais alguma dúvida, Fernando? Quantas redações corrigidas por aluno? Pessoal, a nossa mentoria ela é realmente diferenciada. Dificilmente você vai encontrar uma mentoria com o que nós fazemos aqui. O aluno que está na nossa mentoria, ele tem direito a ter até 10 redações corrigidas. 10 redações corrigidas, ok? Então, estou falando correção individual, tá? Você tem direito a até 10 redações corrigidas
de redações individuais, além das redações coletivas em que eu corrijo coletivamente e que serve de aprendizagem para todo mundo que está na mentoria. Inclusive a sua redação, ela pode ser escolhida. Em regra, eu escolho 2 ou 3 redações, uma vez por semana nós nos encontramos para discutir o tema, debater os temas que estão postos aí e corrigir coletivamente a redação, mostrando tanto a parte do conteúdo quanto a parte gramatical e como é que você deve interpretar corretamente o tema proposto pela banca. Portanto, respondendo objetivamente, você tem direito a 10 redações, até 10 redações a serem corrigidas individualmente, além da redação, da correção coletiva, em que nós compartilhamos conhecimento. Mais alguma dúvida, Fernando? Como funcionam as aulas ao vivo e as dúvidas? Pessoal, então, nós temos nossos encontros semanais, ok? Geralmente às quintas-feiras, mas pode mudar, à noite, e às vezes aos sábados, de acordo com a necessidade. Por que eu estou falando isso? Às vezes aparece um concurso super relevante e há muitos alunos na nossa mentoria que vai fazer aquele concurso. Então, nós abrimos um dia especial, geralmente aos sábados pela manhã, para nós oferecermos algum curso específico de algum concurso que está sendo ofertado, aí, algum concurso aberto. Então, nos nossos encontros, nós tiramos as dúvidas, os alunos enviam as dúvidas aqui no nosso bate-papo, na nossa discussão no chat, e a gente vai tirando as dúvidas, inclusive com nossa correção coletiva, as dúvidas aparecem com muita frequência. Professor Josué, pode isso, pode aquilo, eu posso usar a voz passiva na redação, será que eu posso usar a primeira pessoa do plural, o examinador vai me punir? Então, essas dúvidas a gente tira no dia a dia, dúvidas de português, dúvida de gramática, enfim, dúvidas em relação à questão específica. Por quê, pessoal? Não sei se vocês viram o depoimento da colega, mas ela disse que ela tirou uma nota 10, valendo 10, porque a mentoria ajudou na parte da estruturação, da redação e na parte gramatical. Então, como a nossa mentoria ela é uma mentoria sistêmica, ela é integral, ela é holística, então a gente abrange todos os temas, todas as situações, estudo de caso. Nós trabalhamos, por exemplo, para ajudar os alunos que estavam na mentoria, nós trabalhamos o CNU, para vocês terem uma ideia, que eram assuntos técnicos específicos, mas mesmo assim nós trabalhamos os blocos 4, os blocos 1 e 4, né, salvo erro, para o CNU e para ajudar os alunos. E eles super agradeceram. Inclusive, eu quero anunciar aqui para vocês, eu acertei os temas da área técnica, tanto da área do tema, salvo erro, do bloco 3, que era a questão de tecnologia de informação e comunicação, do bloco 4, que era administração, e do bloco 1, que era saúde. Nós acertamos, inclusive, os temas, foram trabalhados e corrigidos aqui com os nossos alunos da mentoria. É isso, Fernando. Mais alguma dúvida? Ainda não sei escrever uma redação. É para mim? Pessoal, essa mentoria é exatamente para você que não sabe escrever a redação. Porque se você já sabe reescrever, se você já sabe escrever uma redação, se você já tira nota máxima, se você já escreve redação de alto nível, você não precisa estar aqui. Agora, para quem tem dificuldade e para quem professor Josué, eu sou razoável, eu escrevo uma redação, mas eu tiro ali 50%, pessoal. Como eu disse para vocês, é impossível você passar num concurso sem redação. A redação ela é definitiva na vida do aluno. Se você não escrever uma redação boa, uma redação de alto nível, você corre seriamente o risco de ser reprovado no concurso. Como eu disse para vocês, a redação ela é utilizada para o bem e para o mal. Por quê? Porque ela é eliminatória e classificatória. Se você tirar menos do que 15, você é eliminado. Perdão, se você tirar menos que 50%, valendo 30, 15, você é eliminado do concurso. Porém, se você tirar 30 na redação, você vai galgar posições e vai melhorar significativamente. Pessoal, na minha vida, há 33 anos eu trabalho com isso, com gramática, texto e redação. Eu sou redator parlamentar e revisor de texto. Então eu já vi de tudo. Eu já vi alunos extremamente bons serem reprovados em redação e já vi alunos assim que tinha muita dificuldade, que tirou nota máxima porque teve uma boa orientação. Então,
a orientação, uma boa mentoria é tudo de que você precisa. Portanto, se você não sabe escrever uma redação, aqui é o seu lugar. Mais dúvidas, Fernando? Para fechar, a última dúvida. É válido para qualquer concurso? Pessoal, então, a nossa mentoria, ela é válida para qualquer concurso. Por que ela é válida para qualquer concurso? Porque nós trabalhamos todos os aspectos da redação. Então, se você vai escrever uma redação da área técnica, por exemplo, você é advogado e vai escrever uma peça, você tem que estar com português afinado, você concorda comigo? No CNU, na prova de nível médio e intermediário, 100% da redação era só português, era só norma culta, era só gramática. Na prova de nível superior, para o CNU, agora, na sua segunda fase, segunda etapa, 50% era gramática. Então, a mentoria serve para quem vai fazer qualquer concurso, para escrever, inclusive, pareceres, que é a minha área, né? Eu sou parecerista, porque consultor legislativo faz pareceres. Então, o meu dia a dia é escrever pareceres na área de saúde, educação, cultura e direitos humanos. Então, estudo de caso, pareceres, notas técnicas, redação na área específica. Essa mentoria, ela é muito útil para você, porque a gente trabalha de forma integral, de forma sistêmica. Você precisa ter um bom português, dominar a norma culta para você escrever uma redação nota máxima. Você precisa dominar a estrutura de um parecer para você escrever uma nota máxima. Você precisa dominar a estrutura de uma redação, mesmo que seja da área técnica, para você não cometer determinados tipos de erros. Então, essa mentoria serve para quem é da área técnica, para quem vai fazer um estudo de caso, para quem vai escrever um parecer, para quem vai escrever uma nota técnica, porque a gente trabalha de forma integral, de forma sistêmica. É isso. Mais dúvidas? Qualquer dúvida sobre pagamento e etc., para uma mensagem para o número que está no chat. Pessoal, o número está no chat e se você tiver qualquer uma outra dúvida, você pode perguntar lá. Como funciona a nossa mentoria, como que vai ser os nossos encontros, quanto tempo dura, quantas horas duram as nossas lives, tudo isso você pode questionar a forma de pagamento, se pode dividir em 2, 3, sim, pode dividir em quantas vezes você quiser, até o limite de 12. O que nós queremos aqui é atender a sua necessidade. Essa é a proposta da nossa mentoria, porque, pessoal, nós temos como estilo de vida ajudar o próximo. Então, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 33 anos trabalhando com gramática, texto e redação, eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso compartilhar essa informação e compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, nós estamos aqui para ajudar no que for preciso e no que for possível. E eu já tenho certeza que você vai fazer parte da nossa mentoria e pode guardar o que eu vou dizer aqui e grava no seu coração. 2026 é o seu ano, é o ano da sua aprovação, é o ano em que você vai abraçar o tão sonhado concurso que você tanto almeja e tenha certeza de que, com a ajuda da mentoria, eu sou uma pessoa que crê em Deus, com a crença em Deus, com a crença naquilo, no que você acredita, porque uns acreditam em Deus, outros acreditam numa entidade superior, o que importa é que você precisa acreditar na sua aprovação. Eu acredito, se você acredita, vai dar certo. O primeiro passo para você conseguir alguma coisa é você acreditar. Sabe por quê, pessoal? Porque quem não acredita, ele já é um fracassado. O primeiro passo para você conseguir alguma coisa é você acreditar. Eu não sei se você acredita em mim, mas eu acredito em você e espero você lá na nossa mentoria. É isso aí. Beijo grande, abraço e a nossa promoção vai estar disponível para vocês nesse valor de R$ 697,90, que pode ser dividido em até 12 vezes de 58,16, vai estar disponível para você até às 23h59. Até mais!